Você já ouviu falar em licenciamento ambiental? Você sabe para que serve esse processo? Bom, no nosso primeiro episódio da série Licenciamento Ambiental, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e entender por que o licenciamento é tão importante para a gente aqui no Brasil. Vamos lá? Bom, de fato, o licenciamento ambiental é um processo burocrático que está previsto em lei. Isso quer dizer que, por essa legislação, um órgão ambiental autoriza um determinado empreendimento a funcionar, apesar de todos os impactos ambientais, de todos os danos ambientais que esse empreendimento vai gerar no ambiente. Bom, mas por que então que a gente tem licenciamento ambiental no Brasil? Se é algo que é tão controverso, tão discutido, tão debatido e que as pessoas acham tão burocrático, por que a gente ainda tem licenciamento ambiental aqui no Brasil? Bom, tem uma coisa muito simples que a gente precisa lembrar. Toda e qualquer atividade humana, que é toda atividade que a gente faça aqui no planeta Terra, gera alteração no ambiente. A diferença é que algumas atividades vão gerar alteração em maior grau e outras atividades vão gerar alteração em menor grau. Por exemplo, enquanto eu estou aqui conversando com vocês e eu estou respirando, eu tiro o oxigênio da atmosfera e eu devolvo o CO2. Então, eu gerei uma alteração na atmosfera. Mas essa alteração é tão pequenininha que o próprio ambiente dá conta de suprir isso ao longo do tempo. Em contrapartida, quando a gente vai lá para uma indústria, por exemplo, que ao longo do seu processo produtivo emite CO2 para a atmosfera, essa emissão ela acontece em um volume e uma velocidade muito maior do que a minha respiração. Isso quer dizer que o ambiente acaba não dando conta sozinho de suprir aquilo tudo, de desaparecer com aquela alteração. E aí essas alterações ficam se acumulando no ambiente e geram todos os problemas ambientais que a gente sabe que existe hoje no planeta como um todo. Então, a ideia do licenciamento ambiental é justamente a gente conseguir regular, a gente conseguir entender quais são esses impactos ambientais importantes para conseguir deliberar sobre quem pode e quem não pode realizar um determinado impacto e quais que vão ser as consequências para aquela pessoa que está realizando o impacto, para que ela faça a sua atividade e degrade então o ambiente em um determinado nível. É basicamente isso, tá? É importante a gente entender também o conceito de impacto ambiental. O que é o impacto ambiental conceitualmente? A gente fala que é impacto ambiental toda alteração que for gerada no ambiente de forma direta ou de forma indireta a partir de alguma ação humana. Então, tudo que eu te falei aqui, os dois exemplos que eu dei, são impactos ambientais. Eu gerei a alteração no ambiente por uma ação humana, uma de respirar e a outra de produzir lá na fábrica, tá? Então, isso é considerado como impacto ambiental. Mas, Carol, então quer dizer que praticamente tudo que a gente faz é impacto ambiental. E se o licenciamento vem para regulamentar isso, basicamente quase tudo que a gente conhece de empreendimento deveria fazer o licenciamento, é isso? É quase isso, né? A gente precisa considerar esses impactos, como eu te disse, em sua magnitude, na sua importância. Então, quais são aqueles impactos que são mais importantes em termos de extensão, em termos de volume, em termos de degradação? E a gente tem que considerar também se existe impacto positivo ou se existe só impacto negativo daquele empreendimento. Mas é possível existir impacto ambiental positivo? É. Vamos pensar o seguinte, se eu chego em uma determinada área e eu planto algumas mudas ali naquela área, eu estou alterando o ambiente, né? Estou gerando uma alteração no ambiente e é uma ação humana, fui eu que fui lá e plantei. Só que essa é uma alteração positiva, isso é um impacto positivo, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo uma reconstituição da vegetação daquele lugar. Então, isso é um impacto positivo. É possível, sim, que empreendimentos tenham impactos ambientais positivos. Em contrapartida, o impacto ambiental negativo, ele vai
então ter como consequência uma alteração negativa, uma alteração que não é benéfica para o ambiente. Então, por exemplo, se eu chego em um determinado local e para instalar o meu empreendimento eu vou ter que tirar uma parte da vegetação, eu estou gerando alteração ambiental, mas essa alteração é uma alteração negativa. Então, a gente fala aqui em impacto ambiental negativo. E aí, a gente tem que considerar isso lá no licenciamento. Se tem impacto positivo, se tem impacto negativo e principalmente qual que é a magnitude, o quão importante, o quão extensa é essa alteração. Então, a gente vai falar lá no licenciamento, a gente vai considerar lá no licenciamento os seguintes impactos ambientais como importantes. Por exemplo, empreendimentos que utilizam recursos ambientais ou naturais nos seus processos produtivos, né, para realizar lá a sua função, a sua atividade. Só que também não é qualquer grau de utilização, a gente precisa que esses empreendimentos utilizem grandes volumes para que eles passem pelo licenciamento. Outra coisa, empreendimentos que gerem poluição, então que vai emitir gases na atmosfera, que vai gerar um determinado tipo de efluente, que gera algum tipo de resíduo, também são empreendimentos que precisam passar pelo licenciamento ambiental. E uma terceira hipótese é que no processo de ocupação daquele empreendimento, então na área que aquele empreendimento vai ocupar, ele gera algum tipo de alteração. Desmatamento, faça impermeabilização daquela área, enfim. Qualquer tipo de alteração que ele vai gerar ali e que precise, então, ser comunicada lá para o órgão ambiental, tá? Basicamente são essas três coisas que a gente considera como impactos importantes e que tenham magnitude e extensão importantes e relevantes para aquela área ali ambiental, para aquela região ali em que o empreendimento está ocupando. Então, basicamente, todo empreendimento que use recurso ou que for considerado como potencialmente poluidor pelo órgão ambiental tem que passar por esse licenciamento ambiental. É o que a lei estabelece hoje. E afinal de contas, quem que a lei fala hoje que precisa passar por esse licenciamento ambiental? Não é todo mundo, não são todos os empreendimentos. Tem empreendimentos específicos, por exemplo, aqueles que utilizam recurso ambiental, recurso natural, a silvicultura, ou as indústrias que utilizam madeira e assim por diante. Aqueles empreendimentos que fazem extração de minerais, o turismo, as indústrias em geral precisam passar pelo licenciamento, obras civis, como por exemplo construção de rodovia, ferrovia, que tem um impacto ambiental importante, serviços de utilidade pública, que é o caso lá da linha de transmissão, tratamento de água para abastecimento, que também geram impactos, alterações que são importantes. Outras atividades diversas, como por exemplo, loteamento em uma cidade. Esse tipo de atividade também gera alterações importantes naquela região e precisam de licenciamento. Atividades agropecuárias como um todo e as atividades de transporte, terminais e depósito também precisam desse licenciamento. Então percebem que são todas atividades que geram ou que utilizam recurso, ou que geram poluição, ou que geram algum tipo de alteração grande, alteração significativa no ambiente. É para isso que o licenciamento serve. Serve para que a gente mostre para o órgão ambiental qual que é o tipo de impacto que esse empreendimento vai gerar, se existe a possibilidade, né, de que gere um outro tipo de impacto no futuro, quais são os impactos que a gente tem certeza que vão acontecer, para que o órgão ambiental fale assim, olha, você pode funcionar, mas para que você funcione, a gente precisa que você compense de alguma forma esses impactos que você está gerando. Então, de forma alguma, gente, o licenciamento ambiental, ele é impeditivo. É muito difícil a gente ter um processo de licenciamento ambiental que termine no impedimento de instalação ou de operação de um empreendimento. Muito pelo contrário, ele é uma ferramenta para que a gente consiga fazer com que os empreendimentos funcionem, exerçam suas atividades e que, apesar do impacto que eles vão gerar, isso aconteça de forma favorável para a economia
e para o ambiente, de forma geral. Então, é para isso que o licenciamento acontece. Mas todo mundo fala tanto do licenciamento, da burocracia. Como que esse licenciamento acontece? Como que o processo todo acontece, afinal de contas? Isso é um tema para o nosso próximo episódio e eu te encontro lá. Até mais!